Eu anotei aqui 3 coisas que eu queria que você falasse na questão da linguagem, né? Uhum. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Interessante. Essas 3 coisas eu acho que é o que norteia, né? A forma de você puxar a conversa com alguém, com um cliente, ou com um amigo, ou com um superior. Uhum. Você tem que primeiro identificar, né, o que eu preciso falar. Sim. Esse assunto, ele é pertinente eu citar nesse local, ou eu não, é melhor eu não tocar nesse assunto. Uhum. Você tem que saber com quem você está falando. Isso é muito importante. Não que alguém seja melhor que alguém, mas as pessoas são diferentes. E a gente tem que entender essas diferenças e respeitar. Sim. E como você fala, que também é extremamente importante. Você concorda comigo? Com certeza. Inclusive, hoje eu passei uma experiência sobre isso. Foi muito legal. Hoje eu fui atender um cliente novo, que é o Rafael, e não conhecia nada dele. Nada. Eu atendo a sogra dele, atendo alguns outros parentes dele, mas ele é a primeira vez que eu fui atender. E eu comecei a cortar. Primeiro, quando eu cheguei, cumprimento, né? Prazer, conhecer, peço licença, toda aquela questão, né? Inicial. E a primeira coisa, né? Antes de puxar qualquer assunto, qual é a primeira pergunta? E o que eu falo, né? O que eu falo. Antes de puxar qualquer assunto sobre o que falar com ele, eu tenho que primeiro saber como ele quer cortar. Até mesmo para eu conseguir começar o meu trabalho, né? Então, já é a primeira coisa que eu pergunto. E aí, Rafael, como que você quer cortar? O que já é um assunto. Já é um assunto também, verdade? Como você quer cortar? Aí ele vai, explica como ele quer e tal. Ah, legal. Se eu tiver alguma dúvida, eu já confirmo. Ah, mas essa parte você quer assim e tal, aquelas questões técnicas. Pronto, já sei como o cliente quer o corte. Ok, e aí? O que conversar com uma pessoa que você não sabe nada? O que conversar com uma pessoa que você não sabe o que ele gosta? Você não sabe o que ele faz? Você não sabe com que ele trabalha? Você não sabe se ele gosta de falar? Exatamente. Você não sabe se você vai puxar um assunto e ele vai estender o assunto, ou se ele vai dar uma resposta fechada, né? Que são aquelas respostas rápidas. E aí? Mas tem que tentar, né? Tem que tentar aos pouquinhos, até você tentar achar um assunto ali que você vê que ele gosta, que ele mesmo vai estender o assunto, e aí a conversa desenrola. E foi justamente isso que aconteceu, porque eu comecei a puxar alguns assuntos com ele. O primeiro assunto que eu puxei é sobre o filhinho dele que estava presente. Falei, nossa, que lindo seu filhinho, quantos aninhos ele tem? Ele falou, ele tem 1 aninho e 4 meses, parece. Falei, que legal, como que é o nome dele? Vai tentando puxar, né? O nome dele é Luiz. Nossa, que nome lindo. Você estava na residência dele ou na residência dele, na residência. Aí fui puxando, tentando puxar assunto e tal. Até que eu puxei uns 3 assuntos e eu vi que não virou. Não virou conversa. Só foi pergunta e resposta. Aí, depois da terceira, sabe o que eu percebi? Falei, bom, deixa eu acalmar um pouco agora. Porque também encher as pessoas de perguntas não é legal. Às vezes o cara não tá afim de conversar. Às vezes ele naquele dia não tá bem pra conversar, né? Então eu fiz umas 3 perguntas, ele respondeu, tal, tranquilo ali. Muito educado, por sinal, mas respondeu, mas foi tranquilo. Mas eu percebi que não virou conversa, né? Só foi pergunta e resposta. Até que eu falei, bom, então eu vou dar uma pausa agora. Vou dar uma pausa, que às vezes tem que respeitar, se o cliente não tá afim de conversar. E aí eu dei uma pausa, né? Até que a sogra dele estava presente, eu já tenho um pouco mais de proximidade com a sogra dele. E aí você tem que tentar quebrar o clima também, né? É uma estratégia também. Então eu cheguei na sogra dele e falei, e aí, o Rafa tá ficando mais bonitão? O genro tá ficando mais bonitão? Aí já começaram a dar risada. Aí eu só, esse aí é impossível ficar bonito. Aí ele já deu risada também, aí já quebrou aquele silêncio, sabe? Foi legal também. E até que ele mesmo puxou um assunto, né? Ele puxou sobre a questão deixa eu lembrar, a questão da pandemia e a questão do trabalho dele. Falou, puxa, cara, que legal você vir cortar assim em casa, eu tava procurando um barbeiro, porque os 2 últimos que eu fui não deu muito certo. Poxa, olha, aí você já entende que o cara tá a fim de conversar, porque ele puxou o assunto, olha que legal. Sim. Aí eu comecei a conversar, nossa, puxa, que pena que não deu certo, mas, puxa, é um prazer estar aqui te atendendo também, que bom, tomara que você goste do corte. Falou, cara, eu posso dizer uma coisa, a pandemia
tem os seus, com certeza o lado foi muito ruim, mas muitos conseguiram se renovar nessa pandemia. Falei, caramba, é literalmente o que eu vivi também, né? E aí ele começou a falar um pouco da vida profissional dele. Ele falou, olha, eu trabalhava numa área, tive que mudar, aí eu já emendo na conversa. Eu falei, que área que você trabalhava? Para estender mais a conversa ainda, né? Aí ele falou, eu trabalhava com eventos, mas aí parou tudo. Com eventos? Mas que tipo de evento você trabalhava? Ele falou, eu trabalhava com som e luz. Eu falei, sério, cara? Que legal, porque eu também trabalho com música. Será que a gente já até não trabalhou junto? Aí já... É um ponto em comum. Exato, aí ele já começou assuntos comuns. É um tema importante também que a gente vai falar muito sobre isso. Achamos um assunto em comum, olha que interessante. Primeiro foi o de cabelo, que conciliou, que ele não encontrou, e agora ele está tentando um cabeleireiro novo. E agora a questão de um assunto em comum, de uma área que trabalhamos juntos, praticamente a mesma área de eventos. E aí ele começou a comentar até que tem uma empresa que eu já trabalhei com ela, que é de um grande amigo meu, do G e do Fran, que é a Expanson, que presta serviços de som, né, inclusive em televisão e tudo mais. E ele disse que já trabalhou com eles também, aí foi muito legal, porque aí começamos a conversar sobre esse assunto, aí estendeu o assunto, quando foi ver, já tinha terminado o corte. E rendeu uma conversa muito, muito legal, assim, muito da hora. E foi a primeira vez que nos encontramos, né? Então, a primeira dica que eu dou é, vá com calma. Para descobrir o que você fala, né? Você tem que começar com uma sondagem, né? Exatamente. Quando você falou que Regis. perguntava e ele respondia rapidamente, a impressão que ele passa é que ele não quer conversa. Ou né? não quer conversar sobre aquele assunto. Então, você faz algumas perguntas meio que para conhecer Perfeito. E saber por onde caminhar. Exatamente. Você sonda, exatamente isso que você falou. Você sonda o perfil do cliente, vê o que ele gosta, até que você entra num assunto que ele gosta e você tenta desenrolar. Mas aí já me perguntaram isso, mas como eu vou entrar num assunto que o cliente gosta se eu não sei falar sobre aquele assunto? Tem essa questão também. Como faz isso? Aí é a questão por quê? Porque como que você quer conversar um assunto com propriedade, com o cliente, sendo que você nem sabe o que é aquilo, ou você nem entende sobre aquele assunto? Eu já uso uma estratégia de despertar curiosidade. A minha curiosidade mesmo. Não falo nem do cliente. Interessante. Porque o que acontece? Todo mundo que tem alguma coisa que gosta de fazer, gosta de falar desse assunto. Inclusive gosta de expor isso para a pessoa. Ela se sente feliz quando alguém escuta, né? Exato. E também no sentido de ela mostrar o que ela faz muito bem. Olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Aí eu falo, puxa, não conheço, mas como que é isso? Como que é trabalhar com isso? Aí ela começa a explicar. Eu nunca ouvi falar sobre esse assunto, mas ela começa a explicar e tudo mais. E aí a minha curiosidade faz o cliente querer falar sobre aquele assunto. Apesar que já aconteceu o contrário também. Falando aqui, eu lembrei. Já teve momentos que chegou nesse assunto sobre o que o cliente trabalhava, e aí ele comentou, e aí eu tentei puxar assunto, e ele falou, não, mas vamos mudar de assunto, porque eu não gosto de falar muito de trabalho, porque meu trabalho é muito estressante, e eu prefiro não comentar muito, lembrar coisas do trabalho. Eu falei, não, tranquilo, então vamos mudar de assunto, né? Então já aconteceu também esse lado, de às vezes eu falo que o cliente gosta de falar o que ele faz, mas nem sempre. Pode ter casos que ele fala, não quero. Gosto. Exato. Mas eu acho que a ideia é essa, se você tem um assunto que você não entende sobre aquele assunto, desperta interesse em saber o que é. A maioria dos clientes gosta disso. Você fica curioso, caramba, mas que legal que você faz. Mas como que é isso? Me explica, eu não entendo como que é. Aí ele vai e quando vai ver, já desenrolou a conversa. Muito legal.